E aí, beleza? Tudo em paz? Como é que estão as coisas? Tudo legal? Eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma, ó, beleza? Tranquilo? Vim aqui para falar de mais um excelente livro, um livro extraordinário, falar um pouquinho. E eu peço a você que antes de eu começar, se inscreve no canal, beleza? Se inscreve no canal, comenta e curte o vídeo. Porque toda vez que você curte o vídeo, o YouTube ele considera que o vídeo foi dado importância, e dada importância ele vai ser espalhado para outras pessoas poderem assistir, beleza? Tranquilo? Ó, hoje eu quero falar um pouquinho, uma parte, essa é a primeira parte, porque o livro é um catatal, A Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que aqui no Brasil exatamente são divididos em duas partes. Aí eu resolvi dividir também o vídeo em duas partes. Primeira parte que vai do nascimento do Hitler até 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, provocado por esse maluco nazista, beleza? Aí o jornalista William Shirer, ele vai trabalhar todo esse período com muita documentação. Ele teve acesso a todos os documentos que o Hitler e a camarilha nazista, eles eram muito bons para transcrever, né, diários, todos os documentos que não foram perdidos, que na história da humanidade, quando havia uma guerra, quando um reino, coisa que o Valha perdia, uma batalha, perdia uma guerra, a documentação geralmente era perdida, era queimada, não se levava em consideração. Nesse modelo aqui, o Shirer, ele vai pegar nos anos 50, depois de ele ter vivido na Alemanha bastante tempo e visto de perto as atrocidades alemãs, visto como os alemães trabalhavam, né, a sua tirania. Aí ele teve acesso a essa documentação lá no Tribunal de Nuremberg em 46, algumas coisas, e depois em caixas que foram retiradas das montanhas, dos documentos que iam ser queimados. Essa documentação ia ser queimada e o Shirer teve acesso. Os historiadores de carreira não gostaram do furo, né, que ele deu nos caras, e ele começou a redigir esse material nos anos 50, e o livro veio à baila por volta de 1960, 61, por aí. Essa edição que eu tenho em mão aqui, ela é uma segunda edição de 1964. Hoje no Brasil, a primeira no Brasil, ela foi dividida em quatro partes. Eram 4 volumes que o pessoal resolveu lá nos anos 60 aqui no Brasil dividir. Hoje, modernamente, ele é dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Ó, parte 1, que é essa aqui, que eu quero trabalhar, que é exatamente do nascimento do Hitler, que ele nasceu no dia 20 de abril de 1889, o Hitler, até o advento da Segunda Guerra Mundial no dia 1º de setembro de 1939. É exatamente esse material que vai até aqui, ó, exatamente até aqui, ó. Olha só, que doido. Olha só o tamanho, olha só. O tamanho, ó, essa parte aqui toda vai da ascensão do vagabundo nazista, o Hitler, quando ele nasce na Áustria, austríaco, no dia 20 de abril de 1889, até o advento da Segunda Guerra Mundial. Essa aqui seria a segunda parte de um futuro vídeo que eu vou fazer depois que concluir, né? Esse livro eu li nos anos 90, esse catatal, a edição brasileira, eu li nos anos 90. Rapaz, é um negócio extraordinário. Por quê? Você tem acesso documental a tudo que foi produzido pelos alemães. Os alemães eles sempre foram muito, né, documentais, desde diários, materiais, por exemplo, que vão ter assim, anterior
ao próprio Hitler, a Bismarck, a tudo que vai antes. Então o que acontece? Os alemães, eles gostavam de deixar tudo documentado. E quando os americanos têm acesso a esse material riquíssimo, poxa, os historiadores, não, nós temos que trabalhar com a história depois de 100 anos, quando todos os protagonistas tiverem morrido, quando não, o Scheirer, ele simplesmente vai virar e dizer, não, eu quero pegar esse material e vamos fazer um catatal de história agora documentado, não é achismo, documentado tudo o que aconteceu, que como eles tinham esse costume de pegar e documentar, vamos sentar em cima disso, vamos trabalhar, né? Vamos trazer essa baila, entendeu? Para que não fique só no assim dizer. Então ele vai começar exatamente com o nascimento do Hitler, vai contar os anos que o Hitler esteve como vagabundo na Áustria, como um pintor fracassado. Ele vai dar todo esse pormenor, detalhe por detalhe. Vai contar como o Hitler, ele participou da Primeira Guerra Mundial, entendeu? Como cabo. Vai contar a medalha, vai falar sobre medalhas que ele ganhou, como um herói, né? Fazendo algumas coisas lá, tal. Aí vai chegar num ponto que quando depois que ele recebe baixa na guerra por conta de um ferimento, ele sem saber o que fazer, ele perambula por Berlim e tem uns encontros que ele começa a perceber que tem uns grupos, né, na chamada República de Weimar, depois que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha tem que pagar grandes dividendos, né? Tá devendo muito para os países que foram vencedores da Primeira Guerra Mundial. Ele começa a buscar alguma chance, algum método tá procurando alguma coisa para fazer. E ele dá de encontro ele começa a participar de algumas reuniões. E essas reuniões de uns partidos recém-fundados, o nacionalsocialismo, e ele começa a fazer alguns tipos de discurso ali, e esses discursos são bem-vindos, né? E ele começa a ascender nesse partido minúsculo, isso lá por volta de 1919, 1920. Ele vai começar a ascender, e ele vai descobrir que ele é muito bom de oratória, que ele assim, ele tinha tinha umas particularidades, e a oratória era algo que ele percebeu que ele dominava muito bem, entendeu? Ele dominava bem a oratória, e nesses discursos inflamados, esse pequeno partido começou a tomar força, a crescer, a arrumar alguns adeptos. E aqui o Scheirer relata aqui, oratória inflamada e programa amplo e radical, por mais importante que fosse para que um partido novo atraísse a atenção e conquistasse o apoio das massas, não bastava. E Hitler voltou sua atenção para muito mais do que isso. Os primeiros sinais de seu gênio peculiar começaram a surgir e a fazer-se notados. Aquilo de que as massas necessitavam, pensou ele, não eram apenas ideias, algumas ideias simples com que ele pudesse martelar-lhes a cabeça, mas símbolos que conquistassem a sua fé, pompa e colorido, que as despertasse, e atos de violência e terror que, se bem-sucedidos, atrairiam adeptos. Acaso a maioria dos alemães não se sentia atraída para os fortes? E lhes daria uma sensação de poder sobre os fracos. Esse é o gênio, a mentalidade desse sujeito. Ele começou a perceber que só a oratória não iria resolver. Aí ele começou a buscar nos símbolos, na simbologia. Daí que advém algo extraordinário dele. Olha só. No verão de 20, Hitler, artista frustrado, mas que já se tornava mestre na arte da propaganda, teve uma inspiração que só pode ser descrita como um rasgo de gênio.
O que fazia falta ao partido, percebeu ele, era um emblema, uma bandeira, um símbolo que exprimisse o que a nova organização significava e que apelasse para a imaginação das massas, que, segundo raciocinava, deviam possuir uma insígnia impressionante que seguissem e sobre a qual lutassem. Após muita reflexão e inumeráveis tentativas com vários desenhos, deparou com uma bandeira de fundo vermelho, tendo ao centro um disco branco, no qual se via estampada uma suástica negra, a cruz em forma de gancho, a Hakerkreuz, a suástica, embora tomada por empréstimo de tempos mais remotos, deveria converter-se em símbolo poderoso e assustador do partido nazista e finalmente da Alemanha nazista. De onde lhe veio a ideia de usá-la tanto na bandeira como na insígnia do partido é coisa que Hitler não diz na extensa dissertação que faz sobre o assunto no livro Minha Luta. Entendeu? Aí ele vai, exatamente isso, ele vai buscar algo remoto, algo antigo, que simbólico, que é muito importante de perceber, de entender, que trouxesse esse símbolo, trouxesse dividendos para ele, conforme as massas, as pessoas fossem, né, vendo aquilo tinha uma importância. E ele vai descrever isso no livro mais importante, no livro que ele escreveu, né, o Minha Luta, que ele escreveu depois do punch da cervejaria de 23, quando ele é preso, depois de tentar dar um golpe de Estado em 23, depois de um monte de patifarias, ele em 23 ele tenta dar um golpe, tomar o poder por meio de golpe, não consegue, ele é preso. Aí nessa prisão ele vai escrever o Mein Kampf, o Minha Luta. Vai escrever o Mein Kampf. E aí ele vai jogar ali toda a sessão em que ele dá uma análise boa, porque o livro é chato. O livro é chato pra caramba, esse Mein Kampf. Assim, mas tá lá todo o pensamento do Hitler, do que ele iria fazer no futuro, perseguir judeus, como é que é? Ele ia ascender, ele ia virar líder, ele pensava em ser líder do Terceiro Reich, ele já tinha isso em mente, tinha isso bem em mente. O que ele queria? Ele queria ascender o poder, e depois que ele ascendesse o poder, ele ia tocar o terror, né, no popular. Ele ia tocar o terror. E ele deixou tudo isso escrito no Minha Luta, no Mein Kampf. Quer dizer, que poucos leram. Quem tinha que ler não leu, entendeu? Não leu, tratou o livro como um livro ridículo, né? Foi pouquíssimo lido. Antes do Hitler ascender o poder em 33, em 30 de janeiro de 33, foi um livro pouco lido. Quando ele se tornou a biblioteca básica, né, da Alemanha nazista, aí as pessoas passaram a prestar atenção no Hitler e foi atrás do livro para poder lê-lo, né? Esse Mein Kampf. Eu li esse livro, ai meu Deus do céu, não dá, assim, tá lá. Aí com a ajuda do William Shirer, Ascensão e Queda, ele dá uma resumida boa no livro, que faz com que a pessoa vá, né, usar se você quer ler o Mein Kampf, pegue o Ascensão e Queda do Terceiro Reich, e que tem umas boas análises, umas boas explicações. Existem outros livros bem interessantes também que dão uma boa dica do que é o pensamento desse tirano. O que acontece? Depois de 33, o Hitler ele toma o poder na Alemanha nazista. A República de Weimar em 23, em 23, ela depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está completamente em bancarrota. O Hitler começa a usar exatamente esse fato da Alemanha estar com inflação altíssima, a história diz, mais de 1000% ao dia. Então os alemães precisam de um líder, isso nós já vimos em outros carnavais, precisam de um líder, precisam de um homem, né, que leve eles à bravura, né, que restaure o orgulho do povo alemão, e o povo alemão percebe isso no Hitler. O Marechal Hindenburg é um velho líder, já estava praticamente para morrer,
eles procuram, os nazistas eles participam de algumas eleições, essas eleições na maioria das vezes eles perdem, mas quando chega por volta de 33, depois de muita campanha, depois de muita, né, de muitos golpinhos, né, muitos golpinhos, os alemães eles conseguem, eles elegem o Hitler, entendeu? O Hitler toma posse no dia 30 de janeiro de 1933, o Terceiro Reich. Aí começa tudo, né? Não tem assim muita. Eles começam a fazer seus trabalhos, começam a modificar a Alemanha, começam a botar as pessoas para trabalhar, a economia começa a melhorar e o mundo à volta não está percebendo que as propostas, o propósito do Hitler, entendeu? Não está compreendendo o que o Hitler, quais os objetivos dele. E, como eu falei, ele já tinha escrito no Mein Kampf tudo que ele iria fazer, estava lá, entendeu? Quem tivesse prestado atenção, quem tivesse levado a sério, não iria se surpreender nem um pouquinho. O Schiller dá umas rasantes interessantes aqui, ó. Quando o Hitler toma o poder, ele começa a botar as garrinhas dele de fora. Olha só isso aqui. Naturalmente, nada de oculto havia sobre as leis que Hitler decretara contra os judeus ou sobre a responsabilidade governamental pela perseguição daquela gente infeliz. A chamada Lei de Nuremberg de 15 de setembro de 1935 privava os judeus da cidadania alemã, reduzindo-os à categoria de objetos. Proibia também o casamento entre judeus e arianos e as relações extramatrimoniais entre eles. Vedava que as mulheres arianas até 35 anos de idade fossem empregadas domésticas de judeus. Nos poucos anos que se seguiram, 13 decretos suplementares à Lei de Nuremberg transformaram inteiramente o judeu no marginal. Mas já no verão de 36, no momento em que a Alemanha, sede dos Jogos Olímpicos, encantava os visitantes do Ocidente, os judeus haviam sido excluídos pela lei ou pelo terror nazista. Este quase sempre precedia a primeira, dos empregos públicos e privados, a tal ponto que pelo menos a metade deles ficou sem meios de subsistência. No primeiro ano do Terceiro Reich, 1933, eles tinham sido despojados dos cargos públicos, da administração pública, do jornalismo, do rádio, da agricultura, do ensino, do teatro e do cinema. Em 1934 foram expulsos da bolsa e, embora a proibição do exercício da advocacia e da medicina ou atividade comercial e industrial não se tornasse legal até 1938, na prática eles foram afastados disso tudo durante o primeiro período dos 4 anos do governo nazista. Além disso, foram negadas não apenas a maioria das comodidades da vida, mas até muitas vezes as mínimas necessidades. Em mais de uma cidade, os judeus encontravam dificuldades, senão a impossibilidade de comprar alimentos. Nas portas dos armazéns e açougues das padarias e leiterias, havia letreiros que diziam: não é permitida a entrada de judeus. Em muitas comunidades, os judeus não podiam procurar leite, nem mesmo para seus filhos. As farmácias não lhes podiam vender drogas ou remédios. Os hotéis não lhes davam alojamento para dormir. E sempre onde quer que fossem, havia os insultuosos letreiros: é estritamente proibida a entrada de judeus nessa cidade. Ou a entrada de judeus nesse local corre por sua própria conta. Numa curva fechada na estrada próxima de Ludwigshafen, havia um letreiro: siga com cuidado, curva fechada, judeus a 120 km por hora. Putz. Aqui, ó, e o Scheirer, né, ele dá um adendo aqui, interessante, ó. O autor foi violentamente atacado na imprensa no rádio alemães e ameaçado de expulsão por ter dito numa matéria para o seu jornal que alguns desses letreiros foram retirados durante a realização dos Jogos Olímpicos de 36. Isso aconteceu, gente. Isso não é piada, não. Isso rolou. Aí, caramba, assim, dessa primeira parte, de tudo que eu li, ó, perseguição dos judeus, toda a história, né, de como os alemães, o que os alemães fizeram, os alemães nazistas fizeram, das partes que eu mais gostei foi essa aqui, ó.
essa realmente... A perseguição às igrejas cristãs. A guerra dos nazistas contra as igrejas cristãs principiou mais moderadamente. Não obstante Hitler, nominalmente católico, tivesse invectivado o catolicismo em Minha Luta e atacado ambas as igrejas cristãs por não terem conseguido compreender o problema racial, ele havia, como vimos, advertido em seu livro, que um partido político nunca deve perder de vista o fato de que em toda a experiência política anterior, um partido puramente político jamais obteve resultado na construção de uma reforma religiosa. O artigo 24 do programa do partido exigia liberdade para todas as religiões, contanto que não constituísse perigo para os sentimentos morais da raça alemã. O partido está a favor do cristianismo positivo. Em seu discurso de 23 de março de 1933, ao hashtag, quando o poder legislativo transferiu suas funções para o ditador, Hitler prestou o tributo à fé cristã como elemento essencial à proteção da alma do povo alemão. O Hitler, ele vai assim, começar a perseguição, ele tem a perseguição aos judeus, depois ele vai começar a perseguir as igrejas. Ele vai começar a perseguir as igrejas, tanto a católica quanto a protestante na Alemanha, entendeu? Ele vai fazendo, ele vai botando as, né? Porque para ele essas religiões elas não existiam. Católico, hein? Ela era nominalmente católico. Nós passaram 4 meses, dia 20 de julho, o governo nazista concluiu um acordo com o Vaticano, pela qual se garantia a liberdade da religião católica e o direito da igreja de gerir seus próprios assuntos. O acordo assinado em nome da Alemanha por Papen e em nome da Santa Sé pelo então secretário de Estado papal, Monsenhor Pacelli, mais tarde Papa Pio XII, não chegou a ser cumprido pelo governo nazista, mas tendo sido concluído no momento em que as primeiras violências do novo regime na Alemanha provocavam ampla repulsa mundial, o acordo indiscutivelmente forneceu a Hitler muito do prestígio de que tinha necessidade. Ele ia fazendo as coisas pelas beiradas. Ele não fazia as claras. Ele não fazia. Nenhum momento ele foi fazendo as coisas às claras. Ele foi enganando, foi loroteando, entendeu? E conseguindo o que ele queria. Em nenhum momento ele tratou olho no olho. Ele fazia pelas beiradas. 25 de julho, 5 dias após a ratificação do acordo, o governo alemão promulgou uma lei de esterilização que feriu principalmente a Igreja Católica. 5 dias mais tarde foram empreendidos os primeiros passos para dissolver a Liga da Juventude Católica. Nos anos que se seguiram, milhares de padres católicos, freiras e dirigentes leigos foram presos sob acusações forjadas de imoralidade ou de contrabando de divisas estrangeiras. Erich Krausner, líder da Ação Católica, foi, como vimos, assassinado no expurgo de 30 de junho de 1934. Inúmeras publicações católicas foram suprimidas e até a santidade da confissão violada pelos agentes da Gestapo. Na primavera de 1937, a hierarquia católica na Alemanha, que, como a maioria do clero protestante, tinha a princípio procurado cooperar com o novo regime, estava completamente desiludida. A 14 de março de 1937, o Papa Pio XI divulgou uma encíclica Mit Brennender Sorge, com profunda tristeza, acusando o governo nazista de subterfúgio e violação do acordo e culpando-o de semear o jogo da suspeita, da discórdia, da aversão e da calúnia, de fundamental hostilidade aberta e secreta a Cristo e a sua igreja. No horizonte da Alemanha, o Papa viu as nuvens pronunciadoras da tempestade das guerras religiosas de destruição, que não tem outro objetivo senão o extermínio. Os católicos e os protestantes, eles tinham uma ilusão de que eles iam conseguir sobreviver na Alemanha nazista. Mas isso era só ilusão. Era só uma ilusão. Ele disse que ele ia fazer. Ele disse o que ele ia fazer. Entendeu? Mas os cristãos, para variar, de primeiro momento apoiando, tanto católico quanto protestante, apoiando o regime nazista, né? E aí a coisa foi tomando um vulto. Foi tomando um vulto e ficando perigosa. Olha só isso aqui. Os protestantes na Alemanha, como nos Estados Unidos, estavam divididos em suas crenças. Somente poucos deles, uns 150 mil em 45 milhões, pertenciam a diversas igrejas livres, tais como
os batistas e metodistas. O restante pertencia a 28 igrejas luteranas e reformistas, das quais a maior era a Igreja da União da Velha Prússia, com 18 milhões de membros. 18 milhões de membros. Com o crescimento do nacionalsocialismo, surgiram novas divisões entre os protestantes. Os nazistas mais fanáticos, entre eles, organizaram em 1932 o Movimento da Fé dos Cristãos Alemães, do qual o líder mais veemente era um certo Ludwig Miller, capelão do exército do Distrito Federal da Prússia Oriental, dedicado partidário de Hitler, o primeiro a ligar o Führer ao general von Blomberg, quando ele comandava o distrito. Os cristãos alemães apoiavam ardentemente as doutrinas nazistas da raça e do princípio da liderança e queriam aplicá-las à Igreja do Reich, que abrangeria todos os protestantes num único corpo. Em 1933, os cristãos alemães possuíam os 3 mil do total de 17 mil pastores, se bem que seus adeptos leigos representassem uma percentagem maior de devotos. Ai, meu Deus. É difícil compreender a conduta da maioria dos protestantes nos primeiros anos do nazismo, salvo se estivermos prevenidos de 2 fatos: sua história e a influência do Martinho Lutero. O grande fundador do protestantismo não só foi antissemita apaixonado, como feroz defensor da obediência absoluta à autoridade política. Desejava a Alemanha livre dos judeus, os quais, depois de expulsos, deveriam ser despojados de todo o dinheiro e joias, prata e ouro, e além disso que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas. Postos sobre um telheiro ou estábulo como ciganos, na miséria e no cativeiro, assim que eles se lamentassem e de nós se queixassem incessantemente a Deus. Conselho que foi literalmente seguido 4 séculos mais tarde por Hitler, Goering e Himmler. Perseguição aos cristãos. Os cristãos não percebem, eles não conseguem perceber o quanto eles são odiados pelos que não são cristãos. Eles não percebem isso. Aí cai na esparrela de ouvir algum líder tirânico, né? Prestar bastante atenção nisso, viu, cristão? Prestar bastante atenção nisso. Não deixe de prestar atenção nisso. Naquela que talvez tenha sido a única revolução popular na história alemã, a insurreição camponesa de 1525, Lutero aconselhou os príncipes a adotar as medidas mais cruéis contra os cães danados, como se chamava os camponeses desesperados e espezinhados. Nesse caso, como em suas referências aos judeus, Lutero empregava uma linguagem obscena e brutal, sem paralelo na história alemã até o período do nazismo. A influência de sua poderosa personalidade se estendeu por gerações na Alemanha, sobretudo até entre os protestantes. Daí a facilidade com que o protestantismo alemão se transformou em instrumento do absolutismo da realeza e dos príncipes desde o século XVI, até que os reis e governantes secundários se convertessem nos bispos supremos da igreja protestante em suas terras. Na Prússia, o rei Hohenzollern foi o chefe da igreja. Em nenhum outro país, salvo a Rússia czarista, o clero, por tradição, tornou-se tão completamente servil ao poder político do Estado. Seus membros, com raras exceções, sustentaram firmemente o rei, os junkers e o exército, e durante o século XIX resistiram aos ascendentes movimentos liberais e democráticos. Até a República de Weimar foi uma maldição para a maioria dos pastores protestantes, não somente porque depois os reis e príncipes, mas também porque obteve seu principal apoio dos católicos e socialistas, que não gostam de cristãos, viu? Também. Presta atenção. Não caia na esparrela. Eles não gostam de vocês, tá? De jeito nenhum. Por ocasião da eleição ao Reichstag, não se podia senão observar sem qualquer ação que o clero protestante Niemöller foi típico, completa e abertamente apoiavam os nacionalistas e mesmo os inimigos nazistas da República. Como Niemöller, a maioria dos pastores recebeu muito bem a ascensão de Adolf Hitler à chancelaria em 1933. Caramba, hein? Apoiaram, rapaz. E o Hitler, eu li numa obra do Ben Jonson, né, a história do povo judeu, que ele depois que ele fizesse a limpa dos judeus, os próximos que ele iria fazer eram os cristãos, mandar tudo para campo de concentração.
Mandar tudo para campo de concentração, sem dó nem piedade. Não era, a Alemanha não era para cristão, nem católico, nem protestante, nenhum. Essa parte aqui do livro foi uma das que eu mais gostei, por quê? Porque é reveladora para mim, né? Olha lá. Logo vieram a conhecer a mesma tática de força que levaria Hitler ao poder público. Em junho de 1933, os representantes das igrejas protestantes escreveram uma constituição para uma nova igreja do Reich, que foi formalmente reconhecida pelo Reichstag no dia 14 de junho. Imediatamente surgiu uma luta surda em torno da eleição do bispo do Reich. Hitler insistia em que o mais alto posto devia ser dado a seu amigo capelão Miller, a quem nomeara seu conselheiro em assuntos da igreja protestante. Os dirigentes da Federação das Igrejas propuseram um sacerdote eminente, o pastor Friedrich. Aqui. Na realidade, a luta entre o governo nazista e as igrejas sobre o que se devia dar a César e o que se devia dar a Deus era antiquíssima. No que se referia aos protestantes, Hitler insistia em que se os cristãos alemães nazistas não conseguissem manter as igrejas evangélicas sob orientação do bispo do Reich, Miller, então o próprio governo teria de tomar a direção das igrejas. Sempre tivera certo desprezo pelos protestantes, que apesar de ínfima minoria em sua Áustria católica, abrangia 2/3 dos cidadãos da Alemanha. Pode-se fazer qualquer coisa que se queira com eles, certa vez confiou a seus auxiliares. Eles se submeterão, são gente insignificante, submissos como cães, e ficam embaraçados quando se lhes fala. Dava-se bem conta de que a ressonância, a nazificação das igrejas protestantes provinham de uma minoria de pastores e de uma parcela ainda menor de devotos. Ai, meu Deus. E aí vai, né? Aí vai. O negócio só vai piorando. Entendeu? Só vai piorando. Perseguições. Aí começaram as perseguições. Os nazistas começaram a mandar tanto católico quanto protestante para os campos de concentração. E roubar, né? Vai roubar o dinheiro da igreja, aquela coisa toda, tal. Entendeu? É isso. Ó, aí o Hitler, deixando de lado essa parte, o Hitler ele começa a é aquilo que eu sempre estou dizendo aqui, né? Cada vez ele vai mais e mais, é pouco para ele, né? É pouco para ele. Ele já ter praticamente transformado a Alemanha no seu reduto, né? No seu reduto completo, não deixar nada fora. É uma tirania absurda, completa. O mundo do lado de fora não estava percebendo isso. Não estava percebendo isso. Esses cristãos que eu estava falando, eles não estavam percebendo mais isso. Eles não percebiam, tanto o católico quanto o protestante. As nações do mundo também não estavam percebendo isso. Ele tinha apoio da Itália, do fascismo, da Itália fascista. E nisso ele vai, né? Vai aos pouquinhos, ele vai conseguindo mais e mais, até não se aguentar mais, até não ter mais o que. Aí ele vai buscar invadir os países que estão ao redor da Alemanha, a Áustria. Ele vai tomar a Áustria de nascença dele, né, que ele considerava a Áustria não existia, a Áustria era apenas a Alemanha, eles consideravam alemão, a Áustria não existia, então a Alemanha anexa a Áustria, ninguém fala nada, entendeu? Ninguém fala nada, ele inventa um monte de mentiras, um monte de lorotas, depois ele invade a Tchecoslováquia, também ninguém fala nada, até chegar na Polônia. Que é o que ele queria, no final das contas. Quando ele consegue isso, aí começa a Segunda Guerra Mundial. Ele invade a Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Mas, voltando um pouquinho, outra parte do livro que eu achei extraordinária foi essa aqui, ó. Na noite de 10 de maio de 1933, essa é histórica. Na noite de 10 de maio de 1933, 4 meses e meio após Hitler ter se tornado chanceler, ocorreu em Berlim uma cena que não tinha sido testemunhada no mundo ocidental desde a Idade Média.
Por volta da meia-noite, uma parada de luzes e archotes de milhares de estudantes terminava na praça da Unter den Linden, fronteira à Universidade de Berlim. Os archotes se destinavam a atear fogo numa imensa pilha de livros lá amontoados. E logo que as chamas se ergueram, mais livros foram atirados sobre elas, tendo sido consumidos uns 20.000. Cenas semelhantes tiveram lugar em várias outras cidades. A queima do livro começara. Eita! Muitos dos livros naquela noite, lançados às labaredas em Berlim pelos alegres estudantes sob o olhar de aprovação do Dr. Goebbels, tinham sido escritos por autores de reputação universal. Entre os escritores alemães incluía os nomes de Thomas e Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger, Jacob Wassermann, Arnold Stephen Zweig, Erich Maria Remarque, Walter Rathenau, Albert Einstein, Alfred Kerr e Hugo Pross. O erudito que redigira a Constituição de Weimar. Entre os autores estrangeiros também foram incluídos Jack London, Upton Sinclair, Helen Keller, Margaret Sanger, H.G. Wells, Havelock Ellis, Arthur Schnitzler, Freud, Gide, Zola, Proust. Nas palavras da proclamação de um estudante, todo o livro estava condenado à fogueira, desde que atue subversivamente contra nosso futuro ou fira as raízes do pensamento alemão, da pátria alemã e das forças dirigentes de nosso povo. Cara, eu já vi isso em algum lugar. Isso se repete, né? Isso se repete. O Dr. Goebbels, o novo ministro da propaganda que doravante iria colocar a cultura alemã numa camisa de força nazista, falou aos estudantes no momento em que os livros queimados se transformavam em cinza. O espírito do povo alemão pode exprimir-se novamente. Estas chamas não apenas iluminam o final de uma velha era, mas lançam suas luzes sobre a nova. A nova era nazista não somente foi iluminada pelas fogueiras de livros e pelas mais eficientes, embora menos simbólicas, medidas que proibiu a venda ou a circulação de centenas de volumes e a publicação de muitos novos títulos, mas também pela arregimentação da cultura numa escala que nenhuma nação moderna do Ocidente experimentara. Logo em 22 de setembro de 1933 foi criada por lei a Câmara de Cultura do Reich, sob a direção do Dr. Goebbels. De acordo com a lei, sua finalidade era a seguinte: a fim de levar a cabo uma política de cultura alemã, é preciso unir os artistas criadores de todas as esferas numa organização coesa sob a direção do Reich. O Reich deve não somente determinar as linhas do progresso mental e espiritual, mas também orientar e organizar as profissões. Ai, ai. Foi isso, gente. O Hitler, ele considerava que as nações do Ocidente, aí bota a Inglaterra, bota a França, os próprios Estados Unidos, ele considerava o Ocidente molenga, o Ocidente todo molenga, sem força, degenerado, né? Degenerado. Ele considerava. E diante disso, ele vai implementar seus recursos de força. Porque se ele considera que a Inglaterra, com o primeiro-ministro chamado Chamberlain, fez de tudo para evitar a guerra. Tudo que ele podia, ele fez para evitar a guerra. E o Hitler considerava as nações do Ocidente, todas elas molengas. Os Estados Unidos ele considerava uma republiqueta de banana. E quando ele quando ele operacionaliza todo o sistema para ele conseguir aumentar a Alemanha, que ele queria uma Alemanha maior, que ele vai invadindo país por país, e vai tomando de conta, e vai tomar a Europa praticamente inteira, até se libertar, até os Estados Unidos junto com a Inglaterra, e com o auxílio da Rússia, né? Ele conseguir libertar, esses países conseguir libertar, ele vai tomar praticamente toda a Europa. Ele vai tomar toda a Europa. Não vai deixar pedra sobre pedra. E num regime de barbarismo. Olha só isso aqui, ó. Tem muita coisa. Olha só como é que foi nas palavras do Schiller, como é que foi organizado pelo Goebbels aqui. Eu mesmo verifiquei como é fácil ser orientado por uma imprensa em um rádio falsos e censurados no Estado totalitário.
Diferentemente, embora da maioria dos alemães, tinha conhecimento diário dos jornais estrangeiros, especialmente dos de Londres, Paris e Zurique, que chegavam um dia após sua publicação. E apesar de ouvir diariamente a BBC e outras emissoras estrangeiras, meu trabalho exigia muitas horas por dia para selecionar a imprensa alemã, confrontar o rádio alemão, conferenciar com funcionários nazistas e assistir às reuniões partidárias. Era surpreendente e algumas vezes consternador verificar que, apesar das oportunidades que tinham para comprovar os fatos e a despeito de minha inerente desconfiança de que se obtinha das fontes nazistas uma constante dieta de anos de falsificações e distorções, deixou certa marca em meu espírito e frequentemente me confundia. Desculpa. É que a imprensa estava toda censurada dentro da Alemanha. Não tinha nada ali que não tivesse censurado, entendeu? Então ele tentava de todas as formas obter algum tipo de informação sobre o que estava acontecendo. Mas a imprensa toda, por conta do Dr. Goebbels, ela é extremamente censurada. Nada do que saía ali tinha muito... Aí você tinha que confrontar o que era o noticiário que vinha de fora para dentro da Alemanha, o que vinha de sair dentro da Alemanha para fora. E escutar e ler os jornais nazistas não levava a nada, segundo Schiller. Bem ruim, bem ruim. Olha só, tem uma passagem aqui que tem o pacto de não agressão de 39 entre os nazistas e a União Soviética, que consternou durante muito tempo os socialistas e os comunistas, porque eles não imaginavam que algo desse teor fosse acontecer, né? A união de nazistas com os socialistas, com os comunistas do Stalin. Mas é aquilo, o nome Partido Nacional Socialista tinha muito, e do fascismo italiano do Duce, do Mussolini, tinha muito a ver com a União Soviética, entendeu? O Estado totalitário também. Muitos que sim, muitos que ficam aí falando que o nazismo, chamando um ou outro de nazista, etc, sem ser, eles não podem se esquecer que os nazistas fizeram um pacto com os comunistas, tá? Em 39, teve um pacto de não agressão, porque o Hitler, ele queria pegar as nações do Ocidente e queria que a União Soviética o ajudasse. E aí, quando ele invade a Polônia, em 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética vai auxiliar os nazistas no retalho, no corte do país chamado Polônia. Você não sabe disso, né? Os nazistas só invadiram a Rússia em 1941. Eles ficaram de 39 até 41, os comunistas apoiando os nazistas. Depois, numa outra configuração, aí a coisa mudou de figura. Entendeu? A coisa mudou de figura. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui eu quero deixar registrado. Registrado. Não podia haver de nossa parte qualquer ameaça à União Soviética. Nossos objetivos eram completamente diferentes. A política alemã visava a Inglaterra. Eu poderia elaborar um acordo de longo alcance baseado em nossos mútuos interesses, no qual levaria em conta os problemas vitais russos. Isso aqui fala do Hitler. Contudo, tal possibilidade seria vedada no momento em que a União Soviética se aliasse à Inglaterra contra a Alemanha. Era então oportuno um entendimento entre a Alemanha e a União Soviética, mas deixaria de ser depois da conclusão de um pacto com Londres. O que a Inglaterra poderia oferecer à Rússia? Na melhor das hipóteses, a participação numa guerra europeia e a hostilidade da Alemanha. Em contrapartida, o que nós podemos oferecer? A neutralidade e o afastamento de um eventual conflito europeu, e se Moscou desejasse, um acordo visando mútuos interesses que, como em tempos passados, só traria vantagens para ambos os países. Questões controversas entre a Alemanha e a Rússia não existiam, na minha opinião, em nenhuma parte da fronteira do Mar Báltico ao Mar Negro e ao Extremo Oriente. Ademais, apesar de todas as divergências em suas maneiras de compreender a vida, havia algo comum à ideologia da Alemanha, Itália e União Soviética: a oposição às democracias capitalistas ocidentais. Palavras de Adolf Hitler. Para não haver nenhuma dúvida, tá? Nenhuma dúvida, nenhuma. A Alemanha nazista fazendo pacto de não agressão com o Stalin em 1939. Comunismo, nazismo e fascismo. Tudo junto, ó. Os três.
Não posso deixar de deixar isso aqui, de colocar isso, porque a gente escuta muita besteira por aí. Muita bobagem. Aí não dá, entendeu? E é isso, gente. Essa é a primeira parte, tá? Assim, a partir do 1º de setembro, quando Hitler invade a Polônia, aí a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, e aí o mundo de 39 a 45 vai ser a segunda parte do vídeo que eu vou fazer aqui, tá? E que eu vou postar logo depois desse aqui, beleza? Quando eu postar esse, já entra a segunda parte desse livraço aqui, ó. A Ascensão e Queda do Terceiro Reich, essa maravilha, ó, o Catatal, esse livro de 1960, beleza? Ó, esse livro de 1960, um calhamaço extraordinário, e eu tô na metade dele, eu já li esse material há uns 20 e tantos anos atrás. Essa é uma releitura desse material, que vai dar uma espanada em tudo que os alemães fizeram do nascimento do Hitler até o fim da Alemanha nazista em 45, com o suicídio de Getúlio. O Getúlio também se matou também, com o suicídio do Hitler. Tirano sempre precisa de um suicídio, né? Quando ele não vê mais saída, ele vai e mete a bala no coração, na cabeça, não sei aonde, etc. Mas isso aqui é um bom apanhado de tudo que foi feito, de tudo que foi construído na Alemanha nazista, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Hoje eu falei da primeira parte do Ascensão e Queda do Terceiro Reich, do William L. Shirer, beleza? Valeu, gente! Ó, se você puder, pega esse livro, porque ele vale muito a pena. Tem sebo por aí, tem bastante sebo, e tem vendido em livrarias e em 2 partes. Vale bastante a pena, beleza, gente? Até lá, até a segunda parte. Essa é a primeira, até a segunda parte. Valeu!